Você já sabe o que esse momento de evolução e de transição planetária está gerando na sua vida? São benefícios ou são dificuldades? Você consegue identificar isso no seu dia a dia? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, como perceber esses processos e como lidar com eles exatamente neste momento para que você tenha uma vida mais leve e mais saudável. Eu sou Vanessa Queiroz, mentora evolucionária, e estou aqui para ajudar você a evoluir e ascender. Nosso bate-papo de hoje vem justamente para corroborar com você no entendimento de como este processo da transição planetária, das mudanças que nós estamos vivendo a nível planetário, podem influenciar na sua vida diária, tanto de forma positiva como de forma negativa. No geral, a gente tem observado e percebido como isso acontece das formas mais negativas, porque a gente tem sentido, principalmente no corpo físico, as dificuldades que esse movimento tem gerado. Nós falamos em outros vídeos e no vídeo anterior, inclusive, sobre a grande carga de energia que a gente vem recebendo nos últimos anos do Sol central para fazer este movimento de iluminação individual e coletiva da humanidade. E essa carga de luz que tem chegado a cada um de nós tem gerado processos que nós temos dificuldade de compreender, principalmente no nosso corpo físico. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Dores de cabeça, sensações no corpo, pressão na cabeça, zumbido no ouvido, dores principalmente na região da nossa coluna lombar ou cervical, muita tensão nessa região do nosso pescoço e muitos processos respiratórios, processos digestórios, alimentações que a gente já não consegue mais manter como a gente mantinha anteriormente, então comidas, bebidas, coisas que você sempre consumiu e sempre utilizou, de repente começam a te fazer mal, começam a não cair bem, você não consegue mais consumir porque o seu corpo se mostra diferente e começa a rejeitar determinados alimentos e determinadas bebidas. Então, observe que esses são, no geral, movimentos que a gente entende que são ruins para a nossa vida, porque você olha e fala, eu não consigo mais comer como eu comia, eu não consigo mais me divertir como eu me divertia, ir nos lugares que eu gostava de ir, meu corpo está cansado, eu sinto muito sono, né? Eu tenho muita dor de cabeça. E todos esses processos, eles estão ligados, muitas vezes, a este movimento da transição planetária. E você deve olhar para mim e dizer, Vanessa, tá bom, mas se eu estou com um problema no intestino, o que isso tem a ver com a transição planetária? Eu diria para você que, no geral, a gente tem recebido cargas de luz para dentro do nosso campo, para dentro da nossa própria estrutura molecular, para que o nosso organismo possa evoluir. E quando o nosso organismo vai começar a fazer este movimento de evolução, ele começa a limpar cargas energéticas de dentro desse campo, liberar memórias, liberar coisas e ao mesmo tempo ativar informações e memórias dentro da nossa estrutura eletromagnética. E isso automaticamente vai sutilizando e sensibilizando o nosso organismo para as mudanças que ele precisa fazer para esse processo de evolução. Então entendam que o movimento evolutivo ele acontece em todos os níveis do nosso ser, no nível físico, no nível, principalmente quando a gente fala do nível físico, é biológico, é biomolecular, no nível emocional, no nível mental, no nível energético, no nível espiritual. Então a gente vai sim sentir no físico as mudanças que estão acontecendo no campo de uma forma geral, energético, espiritual, porque mudanças vão acontecer também em nível celular, para que esse processo se ajuste e nós possamos nos tornar realmente os novos humanos, como você já deve ter ouvido falar. Fica aqui um entendimento de que todas essas sensações, mesmo que oriundas de um processo de uma doença manifestada no seu físico, tem um fundo de conexão com essas mudanças biológicas que estão acontecendo no ser humano para esse processo de transição. E aqui fica, obviamente, esse lado que a gente entende que é o lado ruim, que é um lado negativo do processo. Mas o lado positivo é justamente o lado que vai dizer para nós que o nosso, eu costumo usar essa expressão, que nós estamos voltando para casa. Ou seja, o nosso organismo, a nossa estrutura está se sutilizando, se calibrando, se equilibrando
para que nós possamos voltar a ser seres mais conscientes, mais abertos, mais leves, mais sutis e muito mais conectados com a nossa espiritualidade, com o nosso eu superior, com aquela parte de nós que é a nossa essência em si. Quanto mais a gente amplifica esse movimento dentro do nosso ser, dentro do nosso campo eletromagnético, mais a gente consegue enxergar o ser multidimensional que nós somos e ativar as nossas memórias celulares, inclusive, de todas as nossas capacidades e habilidades, que vão muito além daquelas que nós estamos acostumados a lidar simplesmente aqui na terceira dimensão. Então, o grande benefício de passar por uma transição planetária é o benefício de retomar habilidades, conhecimentos e poder praticar novas atitudes e novos comportamentos que podem nos levar a nos tornarmos seres humanos mais elevados, melhores, capazes de produzir, de programar um planeta muito mais elevado, a ponto de chegarmos neste estado de empoderamento repleto de paz para todo o nosso planeta, no sentido coletivo e para cada um de nós nesse aspecto individual. Espero que você tenha compreendido o que são os benefícios e o que pode parecer dificuldade e entender que este é um processo que vai passar, mas que demanda que nós tenhamos atenção, cuidado e autocuidado para que a gente lide com isso da melhor maneira possível e que possamos nos tornar novos humanos saudáveis. A gente ainda conversa um pouco mais sobre isso, porque ser um ser humano saudável demanda olhar para muitas saúdes que talvez você ainda não tenha pensado sobre isso. Logo, logo a gente volta para falar um pouquinho mais delas. Beijo grande e até a próxima.